Toda tarde, oferecimento. Grupo AA, loja exclusiva New Móveis planejados em 3 endereços para você. Telefone 15 3318 1001. Hoje é dia 10 de agosto, sexta-feira. Sejam bem-vindos ao nosso programa Toda Tarde e dia de muitas coisas. Hoje Jorge Amado faria 100 anos. Amanhã, dia 11, é o dia da televisão, então tem muita coisa pra gente comemorar. E domingo é dia dos pais, né? Então nosso programa tá recheado de coisas boas. A gente já começa falando de cirurgia plástica. Nós vamos te apresentar as 10 principais dúvidas de cirurgia. Hoje, 5, segunda-feira, a gente responde mais 5 dúvidas para vocês. Vamos te passar uma receita em comemoração aos 100 anos de Jorge Amado e vamos falar um pouquinho do dia da televisão. Tudo isso nessa sexta, espero vocês daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Que cirurgia plástica está em alta, disso a gente tem certeza. Agora tem muitas dúvidas que ficam nas nossas cabeças. Então nós convidamos a doutora Evandra Rabelo para responder as pessoas nas ruas. E olha só quanta pergunta boa que saiu, dá uma olhada. Oi Tati, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Vamos lá na primeira pergunta do público? Há 10 meses atrás, em setembro, eu sofri um acidente e ficou algumas cicatrizes aqui na minha tíbia. Eu gostaria de saber se tem como corrigir essas marcas que ficaram na perna. Oi Israel, infelizmente cicatriz, uma vez que ela acontece, ela não pode ser eliminada. O que a cirurgia plástica vai fazer para você é mais ou menos deixar essa cicatriz um pouco mais fina, numa posição melhor, não tão afundada. Para isso a gente vai precisar esperar pelo menos 1 ano, que é o tempo que a pele demora para se recuperar. Então sabe aquela fase que a cicatriz já deixou de estar vermelha e se tornou uma cicatriz quase da cor da pele? É nesse momento que a gente pode intervir nas suas cicatrizes de acidente. E lembre-se, toda cirurgia tem uma cicatriz, inclusive a plástica. Doutora Evandra, qual a diferença entre lipoescultura e lipo normal? Oi Ana Paula, ótima pergunta que você fez. Lipoescultura ou lipoaspiração, que o povo leigo diz como normal, todas elas são lipoaspiração. O que vai definir um tipo do outro? O volume que é removido. Então uma lipo light, você tira até no máximo 1 litro. De 1 litro a mais ou menos 2,5 litros, é uma lipo pequena. 2,5 litros até 4, uma lipo média. Acima de 4 litros, aí é uma lipo grande. Essa gordura que é retirada, ela pode ser usada para modelar outras áreas do corpo. Nesse caso, a gente vai chamar de lipoescultura. Então, você vai fazer como se fosse uma escultura na pessoa. Tira de onde tem mais e põe aonde falta. Mas todas as lipos, independente se light, média, pequena, tem o seu risco. A lipo light, se feita em consultório, às vezes você pode correr um risco maior, porque a anestesia local, ela vai recircular no seu corpo durante um tempo ainda na sua casa e você pode ter efeitos colaterais e estar lá sem nenhuma assistência médica. Então o ideal é que toda lipo, por menor que seja feita no hospital. Doutora Evandra, cirurgia no nariz é um procedimento fácil? É difícil? Corrige mesmo? Maiara, nariz é uma coisa bem difícil de ser operada, sim. Por quê? É o seu cartão postal, a sua imagem que pode ou não ser comprometida. Então, se você tem um nariz com um desvio ou com uma ponta gordinha, bulbosa, pense bem, porque você vai fazer uma mudança bastante radical na sua aparência. Aquela que todo mundo aprendeu a identificar quando você se tornou amigo e tudo mais. Então, quando a gente pensa que vai transformar o rosto num modelo diferente, isso tem que ser muito bem avaliado. Guardar a proporção. Então, você pode até querer um narizinho mais fininho, como se fosse um nariz de Barbie, e isso não combinar com o seu rosto. Por isso que é uma cirurgia tão difícil, tem que ser muito bem analisado. E mais, não adianta nada corrigirmos a parte estética e você depois ficar com defeito funcional, não conseguir respirar direito.
Então o nariz tem que ser avaliado com relação a se há ou não um corneto que está com hipertrofia, carne esponjosa, desvio de septo, além das outras deformidades estéticas. Havendo esse tipo de problema, o otorrino deve estar junto com o cirurgião plástico, porque aí sim você vai ter uma cirurgia melhor para você, uma qualidade de vida depois, um nariz bonito e que funcione. Doutora Evandra, eu tenho uma dúvida a respeito de silicone. Eu posso escolher quantos ml eu quero ou é para cada tipo físico de cada corpo, é um ml certo? Como que é? No caso daquelas pessoas que colocam silicone muito grande, é prejudicial à saúde? Será que pode afetar a coluna? Eu tenho essa dúvida. Bruna, você fez uma pergunta que é um pouquinho parecida com a da Fernanda, então eu vou responder as duas perguntas juntas, ok? Então, como é que a gente sabe qual é o tamanho ideal de silicone? É mais ou menos pela altura, pelo peso e também nós podemos utilizar um parâmetro que é a medida do seu tórax. Então, o cirurgião plástico vai fazer a consulta e ele vai medir a distância que você tem da base da sua mama. E a partir dessa distância ele vai transferir para uma tabela e ele consegue achar o tamanho do seu silicone. Óbvio que também você pode escolher um tamanho um pouco menor ou até um tamanho um pouquinho maior. Tamanhos muito grandes não são ideais para quem tem tórax pequeno, porque vai pesar em cima da parte óssea, você não vai ter coluna nem músculo para suportar esse implante e aí os problemas aparecem. Então, na hora de escolher, seja consciente. Então, Tati, espero ter respondido todas as perguntas de hoje e fico à disposição. Agradeço o convite. E mais, aproveitando que domingo é Dia dos Pais, eu vou mandar um beijo para todos os pais que estão nos assistindo e também em especial para o meu, é lógico, né? Beijo, pai, amo você! Muito obrigada, doutora Evandra Rabelo, pelas respostas. Se você em casa tem alguma dúvida, corra lá no nosso site, todatarde.com.br e não se esqueçam que segunda-feira tem mais. Ela continua respondendo as suas questões. Bom, agora é intervalo e na volta a gente vai comemorar o Dia da Televisão, que é amanhã, dia 11 de agosto. Vocês sabiam que dia 11 de agosto é considerado o dia da televisão? Mas não é do aparelho, tá, gente? Na verdade, é o dia de Santa Clara, que é a padroeira da TV. E para comemorar esse dia tão especial, a gente não poderia ter ido em outro lugar, a não ser na nossa TV Sorocaba SBT. Olha só. Bom, e não dá para falar da história da televisão sem vir, é claro, na TV Sorocaba SBT e conversar com o Roberto Lorenzetti, que é diretor comercial e de marketing aqui da TV e um professor também quando o assunto é a história da televisão, né, Roberto? É complicado essa coisa de fazer parte da história, né? Mas tem um lado bom que a gente sabe do passado, do futuro e estamos no presente, né? A TV Sorocaba SBT já está no ano 22, né? Já entramos agora no ano 22, desde 90. É a primeira emissora UHF no país. E você vê o que é, né? O UHF agora está sendo usado pela televisão digital, vai ser o sistema de televisão digital. Foi a primeira emissora na região de Sorocaba a ser a ter a concessão. Nós somos afiliados ao SBT, o SBT fez 30 anos, está no ano 31. O SBT começou em 19 de agosto de 1981. Muita história para contar. Muita história. A televisão começou em 50 no Brasil, né? Em 72 chegou a televisão colorida e nós estamos bem. Uma emissora aí já em Full HD aqui em Sorocaba, trabalhando outras regiões também, né? Até 2016 nós temos que ter o analógico digital, a partir de 2016 só digital. E ele tem tanta história assim para contar, porque essa pessoa que está aqui do meu lado, um pouco modesta, que não falou muito dele ainda, começou faz tempo, né, Roberto? Eu tenho 36 anos de profissão de publicitário, entre televisão e agência de propaganda, 32 anos. E eu lembro
nos anos 80 eu estava na Thomson. Pra vocês terem uma ideia, tinham 2 agências de propaganda no Brasil, a Macan e a Thomson, que trouxeram a tecnologia dos Estados Unidos para fazer televisão no Brasil. Tanto é que os primeiros programas de televisão tinham o nome dos patrocinadores, era o conteúdo. Então o nome do anunciante era o nome do programa. Não tinha videotape, era tudo ao vivo, né? Videotape veio em 64. E aquela história que você estava me contando, ele estava fuçando ali no computador e a gente conversando da história da TV. Interessante, né? Porque tudo ele falava, esse eu conheço, esse eu vi, esse falou comigo, faz parte da história. Agora, você estava comentando, não vou me lembrar o nome, mas você vendeu o primeiro patrocínio de um programa importante. Qual que era mesmo? O SBT colocou um jornalismo, o primeiro jornalismo do SBT chamava-se Noticentro, e eu vendi para a Fiat Automóveis. Então eu lembro que foi o SBT tinha o Noticentro e depois começou a comprar um pacote de filmes e foi vendido. Então assim, se a gente fala de jornalismo, né? Você pensar, o SBT criou o Eliakim Araújo e a Leila Cordeiro, o SBT criou o jornalismo sensacionalista, o Aqui Agora, ele criou o Boris Casoy, que era o âncora. Então ele foi, na verdade, precursor de muitos jornalismos que tem hoje. Nós aqui temos o Noticidade já, que é largamente conhecido e um jornal de muito respeito, muita credibilidade. Então, sempre traz coisas novas, vai continuar trazendo, que nós temos aí muitas novidades ainda. E também vamos falar da nossa programação regional, né? Que está crescendo bastante. Hoje nós estamos com 20% da programação da grade semanal programação regional. E é muito difícil, né? Você sabe disso, que fazer televisão, né, é muito difícil, né? Tem esse tal de áudio e vídeo que dificulta um pouco. Então é isso, aqui o Roberto, vou deixar ele trabalhar, porque é uma pessoa atarefada, parou um pouquinho para atender a gente e bora conhecer os bastidores. Posso entrar? Vamos lá. Então vamos embora. E nós invadimos aqui os estúdios da TV Sorocaba SBT, cenário do Noticidade aqui atrás da gente. E nós estamos com o apresentador Fernando Matos, tudo bem? Tudo bem, Tati, tudo bem, graças a Deus. Olha só, quem vê vocês, imagina, ele começa a trabalhar agora à noite, vai apresentar o jornal. Nada disso, né? Na verdade, a televisão, eu digo sempre que a televisão é uma mágica, né? Que quem tá do outro lado, lá em casa, assistindo pela TV, pensa, o apresentador acabou de sentar e para passar as notícias. Quando, na verdade, o jornal ele é produzido, o Jornal do Dia, acreditem, 12 horas antes, ou seja, a partir das 7 da manhã o jornal vai ao ar às 7 da noite, aproximadamente. Mas às 7 da manhã já tem equipes na rua, com apuração, com a que a gente chama de ronda, né, para ver o que acontece na região, já para produzir as pautas e muito mais do que isso. O jornal ele já é pensado em dias, por exemplo, nas reuniões de pauta, por exemplo, tudo que vê bonitinho ao ar, às vezes 2, 3 dias você consegue já visualizar o que vai ser notícia daqui 2, 3 dias. E aí, claro que acontece aquelas notícias factuais que a gente chama, que exatamente, e aí acabam entrando no jornal. Mas assim, para se produzir um jornal de 20 minutos, praticamente 20, 25 minutos, exibe aí, você leva um tempo aí de 12 horas. Então assim, e são várias equipes, várias pessoas trabalhando, como vocês puderam ver aí nas imagens, né? São pessoas na produção, pessoas na edição, pessoas na narração. É muito trabalho, é muita dedicação, são muitos detalhes. Reunião de pauta se pensa em tudo, né? Então, desde o personagem que vai entrar numa reportagem, desde a marcação onde vai ser feita aquela matéria, o cinegrafista que vai, o repórter que vai, o tipo de repórter para cada matéria. Tem isso também. Tem isso também, porque tem repórter que é melhor com esporte, melhor com política, melhor com polícia. Tudo isso é pensado para quê? Pensando em um único resultado, o telespectador. É isso aí, tá pensando que era fácil, né? É assim que se faz jornal. E ele tá atrasado, porque daqui a pouquinho ele vai entrar no ar e a gente não quer atrapalhar, vou deixar você trabalhar. Não, imagina, esse é um prazer sempre passar isso pro telespectador, né? E enfatizar que lógico, a gente tá aqui suando a camisa literalmente para sempre levar
o melhor para eles aqui, principalmente toda a equipe do Noticidade. Afinal de contas, a TV Sorocaba é feita para você. Agora eu vou deixar você trabalhar. Tchau, tchau. Muito legal a matéria, queria aproveitar e mandar um abraço para todos da TV Sorocaba SBT, Tânia Pavlovski, família, Roberto Lorenzetti, Simone, que é responsável pelo jornalismo, a Valda, enfim, a todos que trabalham e são muito competentes nessa emissora, que é nossa parceira há tantos anos, né? Bom, agora é intervalo e na volta vamos comemorar os 100 anos de Jorge Amado. Agora sim, vamos comemorar os 100 anos de Jorge Amado com uma receita pra lá de baiana, moqueca à baiana. E quem ensina é o nosso chefe Carlos Martins. Tudo bom, Tati? Hoje, mais uma homenagem aos Dias dos Pais. Vamos pegar carona, hoje é dia 10 de agosto e se Jorge Amado estivesse vivo, ele estaria completando 100 anos. A filha de Jorge Amado, ela escreveu um livro há algum tempo atrás, no qual ela pôde fazer uma varredura em todas as obras do pai e ela pôde levantar que em todas as obras, muito de comida baiana era comentado. Uma frase de Jorge Amado sempre foi muito importante na vida dela e ela diz que o Jorge falava que personagem bom é personagem que come e se o personagem come, ele é vivo. E dentro das obras dele a gente sempre vai encontrar alguém ao redor de uma cozinha, ao redor de uma mesa, comendo e comendo bem. Hoje nós vamos preparar uma muqueca de cação. Vamos trabalhar? Uma panela de barro, já está bem aquecida, está saindo até uma fumacinha. Eu venho aqui com o azeite. Deitei esse azeite aqui no fundo. Vou pegar aqui colorau, urucum, característico da nossa terra aqui do Brasil, proveniente lá dos nossos índios. É esse colorau, esse urucum aqui, que vai dar uma coloração bem bonita para a nossa muqueca. Já dá para perceber que ele começou a fritar. Eu vou entrar com algumas rodelas de cebola aqui no fundo, porque eu vou começar a fazer uma cama para receber o nosso peixe. Uma mexidinha, para dar uma coloração. Espalho. Vou continuar com os ingredientes. Eu venho agora com os tomates cortados em fatia e vou montando camadas aqui dentro da nossa panela de barro. Panela de barro que dá um sabor diferenciado. A cocção da comida aqui na panela dá um sabor muito gostoso. Vamos entrar com pimentões das 3 cores. Pra muqueca de fato que ela vai fazer só no dendê. Vidalina mandou chamar você. Fiz a cama aqui de pimentão. Vou entrar com um pouquinho de coentro. E olhe lá, o coentro é típico da Bahia, mas se eu caprichar e colocar muito, ele estraga a receita. O sabor fica muito forte. Um alho bem trituradinho. Ah, por que eu estou colocando o alho aqui por cima e não lá embaixo? Se o alho queimar na parte de baixo, ele vai dar um sabor amargo aqui na comida. Então vamos deixar ele aqui em cima do pimentão. Venho com um sal, vou temperar esses legumes que vão ficar aqui embaixo. E já vou entrar com as postas de cação. Eu vou colocar as postas de cação sem que uma fique sobre a outra. Então a gente não vai mexer nesse prato ao longo da cocção. Se eu começar a mexer muito, eu vou desmanchar as postas do peixe e não é isso que eu quero. Eu quero, no final, um prato onde eu tenho essas postas ainda inteiras. Esse cação, eu já deixei ele uns 20 minutinhos aqui numa salmoura, um pouquinho de pimenta e um limãozinho. Então ele ficou nessa marinada uns 15 minutos para ele pegar aí um sabor. Ele vai direto agora para a nossa panela. Bom, colocado o cação, eu vou
verter aqui em cima um caldo de peixe. Então olha lá, esse caldo de peixe aqui eu fiz mesmo com a espinha do peixe, deixei essa espinha cozinhando um pouquinho com uma cebola, uma salsa, uma cebolinha, coei tudo e eu estou colocando o caldo quente. É necessário que seja um caldo de peixe feito em casa? Não. Você pode comprar o tabletinho de caldo pronto, já industrializado. Não vou cobrir o meu peixe, mas eu vou deixar esse caldo chegar até a metade aqui do mesmo. O que nós vamos fazer? Eu vou tampar a minha panela por uns minutinhos para voltar essa cocção e depois nós continuamos colocando os nossos ingredientes. Já já a gente volta. Depois de alguns minutinhos, a panela já esquentou, o nosso caldo já começou a praticamente ferver. Vamos só finalizar essa cobertura. Venho com mais umas rodelinhas de cebola aqui por cima do peixe. Vamos dar uma fechada agora nesse peixe. Mais um pouco de tomate aqui em cima. E já vou entrar com leite de coco na nossa panela. Vamos lá. Lembrando, não é um prato onde eu vou ficar mexendo. Eu só vou dar uma acertada para esse leite de coco se dissipar e espalhar aqui no nosso prato. E agora é só deixar ela cozinhar mais um pouquinho o peixe e a nossa moqueca está praticamente pronta. Mais uns minutinhos. Passado algum tempo, tiramos a nossa tampa, a nossa moqueca está praticamente pronta. Vamos finalizar com um pouquinho aqui de coentro, mais um pouco de salsa para dar um frescor. E moqueca é um prato que se come quente. Acabou, desligamos o nosso fogo, ele está pronto para ser servido. Um prato típico de Bahia, em homenagem a Jorge Amado e aí em homenagem também ao Dia dos Pais. Um abraço pro meu, espero que tenham gostado. Até mais. Pra moqueca de fato que ela vai fazer só no dendê. Uma outra dica muito boa de culinária nesta semana pro Dia dos Pais, hein, gente? Já fizemos o churrasco e agora uma moqueca baiana. Você escolhe qual você preferir, as duas são excelentes. Queria mandar um beijão aí pro pai do nosso culinarista Carlos Martins, é o Dr. Nelson. Beijão! Feliz Dia dos Pais para você e para todos os pais que estão nos assistindo. Um ótimo domingo, que o final de semana de vocês seja abençoado. Te espero na segunda-feira a partir de 1h45 aqui na telinha da TV Sorocaba SBT. Beijo grande e até segunda. Toda tarde, oferecimento. Grupo AA, loja exclusiva New Móveis planejados em 3 endereços para você. Telefone 15 3318 1001.